Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus venha abençoar poderosamente seu dia. Que esta quarta-feira venha ser uma quarta-feira abençoada, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos numa quarta-feira, 5 de novembro do ano 2025. Estamos exatamente a um mês do Natal. Você já parou para pensar nisso? Agradecidos ao Senhor por nós estarmos aqui nesta manhã para glorificar o nome do Senhor, para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. Tivemos um dia fora, mas já estamos novamente aqui com todos vocês. Pediu para você compartilhar estes vídeos. Você possa compartilhar os nossos vídeos, que possa inscrever-se no nosso canal no YouTube, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, possa ajudar-nos a propagar a palavra de Deus, para que nosso canal venha a crescer, para que mais pessoas possam terem acesso a estas mensagens de todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Mas também você tem a oportunidade de enviar uma oferta missionária, que será utilizada aqui em missões. Necessitamos do seu socorro também financeiro. Confiamos no Senhor, oramos ao Senhor. Na descrição do vídeo você tem ali como pode enviar a sua oferta missionária. Você pode enviar a sua oferta missionária aqui do Brasil através de um Pix. No Uruguai, pode fazê-lo através do Banco do Brasil. Que Deus venha abençoá-los poderosamente e oramos por você, para que essa semente que você vai semear aqui na hora missionária de Cacequim, ela venha frutificar, venha produzir frutos e frutos abundantes. Mas vamos então à palavra de Deus nesta manhã de quarta-feira. Gênesis capítulo número 32. Gênesis capítulo número 32. Êxodo. Êxodo capítulo número 32. Êxodo capítulo número 32 tem uma história bíblica que nós não podemos deixar de compartilhar com você nesta manhã. Sabe, a palavra de Deus nos fala de Moisés em Êxodo. Êxodo é o livro onde começa a falar sobre a vida de Moisés. A palavra de Deus também vai nos dizer de que Moisés era um homem muito manso. Era o homem mais manso de sobre toda a face da terra. Mas que tal se eu falar para você que por 2 vezes ele deu lugar à ira. Por 2 vezes ele deu lugar à ira. Qual foi o motivo da primeira ira de Moisés? Êxodo capítulo número 32 nos conta a palavra de Deus, de que Moisés estava no Monte Sinai. Ele estava recebendo a lei do Senhor, escrita em pedras pelo o próprio dedo do Senhor. Ali estava Moisés. Lá embaixo do vale existia uma grande rebelião. O povo se rebelou contra Deus. O povo queria voltar para o Egito. O povo começa a murmurar contra o Senhor. E vai pedir para Arão, irmão de Moisés,
de que faça para eles um bezerro de ouro. Isto vai desagradar, logicamente, ao Senhor. Vai desagradar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque toda honra, toda glória deve ser dada ao Senhor. Agora eles querem substituir a Deus pelo bezerro de ouro. Querem substituir a Deus pelo ídolo. Pareceria ser que a história sempre se está repetindo. Até no meio do chamado povo evangélico acontece isto. De que muitas vezes querem substituir a Deus e colocar no lugar de Deus a homens. Ou melhor ainda, tem homens que querem substituir a Deus colocando-se no lugar de Deus. Roubando a glória de Deus para as suas próprias vidas. Bem, a história bíblica vai nos dizer, ali no capítulo 32, versículo número 7, onde vai começar dizendo da seguinte maneira: Então disse o Senhor a Moisés. É o Senhor agora falando com Moisés. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O povo estava corrompido. E despreza. O povo está corrompido. Teu povo que subir do Egito se tem corrompido e despreza, se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe, diz a palavra do Senhor, sacrifícios, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. É o Senhor falando com Moisés. Ele começa dizendo o seguinte: porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O povo estava corrompido. O povo estava corrompido. Detrás de bezerros de ouro. E o Senhor está falando para Moisés isto. Está dizendo para Moisés o que está acontecendo ali no arraial de Israel. O povo está corrompido. Fizeram para si bezerro de ouro e disseram: Estes são os deuses que te tiraram do Egito, ó Israel. Ainda eles não tinham se desprendido do Egito. O Egito estava permanecendo neles. O Egito estava ainda ali no coração daquele povo. O Egito ainda permanece no coração de muito povo por aí, chamando-se cristãos, chamando-se adoradores, chamando-se pastores, chamando-se evangelistas, chamando-se apóstolos, mas estão corrompidos com o mundo, com o sistema babilônico que impera no mundo, onde o amor ao dinheiro é o que prevalece por em cima de tudo. E tem feito para si bezerros de ouro. Tem levantado grandes templos luxuosos, que para eles são os seus bezerros de ouro. Não estamos em contra de que possa levantar um grande templo. Mas sim,
quando começamos a adorar a um ministério, a idolatrar a um ministério, antes que ao Senhor Deus Todo-Poderoso. São bezerros de ouro que se constroem no coração do ser humano. Vamos lá. O Senhor vai dar uma sentença tremenda. O Senhor vai dizer para Moisés o seguinte. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e que é povo obstinado, um povo rebelde, um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus agora deixa o povo de Israel de lado. Deus não deseja mais o povo de Israel. Mas ele tinha feito uma promessa a Abraão de que faria uma grande nação. Agora essa promessa está sendo transferida para Moisés. Veja como as coisas estão acontecendo no relato bíblico. Deus quer levantar um novo povo para si. E creio que nestes dias de hoje, nos quais nós estamos vivendo, o desejo ardente do coração de Deus ainda deve ser esse desejo também, de levantar um novo povo para Ele. Porque o povo hoje, na sua grande maioria, porque ainda ficam 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, está corrompido, ou se está corrompendo, ou se está deixando levar pelas paixões mundanas, por aquelas paixões que vêm do mundo, por aquilo que o mundo está oferecendo. E Deus nos chamou a influenciar o mundo. Mas hoje estamos sendo influenciados pelo mundo. Esta é a situação hoje da Igreja de Cristo. A igreja deveria de conquistar o mundo. A igreja deveria de conquistar o mundo. Mas, em vez de conquistar o mundo, a igreja está sendo conquistada pelo mundo. É isso que está acontecendo hoje no nosso meio. É isso que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus. Estão trazendo os bezerros de ouro para dentro. Mas Moisés vai se levantar e vai interceder a Deus. Vai pedir para o Senhor. Moisés suplicou ao Senhor e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força, com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra. Toma-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Veja a expressão de Moisés para Deus. A intimidade que este homem tinha com Deus. Ele está dizendo para Deus, está pedindo para Deus arrepender-se de querer destruir o povo. E Deus vai ouvir a voz de Moisés. Deus vai ouvir a voz de Moisés.
Vai dizer o versículo 3, que depois de Moisés interceder, virou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo, jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não há alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço. Não há alarido dos vitoriosos, nem dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço. E agora, Moisés vai chegar no arraial e vai dizer: e aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro, as danças, acendeu-se-lhes o furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. Então espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxestes tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então lhes disse: que tem ouro, arranque. E eles me deram. E eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Como que, por milagre, saiu o bezerro do fogo. Arão construiu o bezerro. Ele era perito nisso. Arão construiu o bezerro. Mas o que nós vemos aqui é a ação de Moisés. Agora vem aparecer a ira de Moisés. É interessante, porque lá no monte ele pediu para Deus perdoar o povo. Mas Moisés ali então ele manifestou a sua ira ao povo. Deixou sair a sua ira. Se deixou dominar por as suas emoções. Este evento demonstra a intensidade da fúria de Moisés. A sua ação enérgica que ele teve para com o povo, para punir a desobediência do povo. Ele queimou, ele destruiu, reduziu a cinzas aquele bezerro. Logo, largou nas águas aquelas cinzas e fez o povo beber aquela água. Isto fez Moisés. Isto aconteceu com Moisés. Isto aconteceu na vida de Moisés, onde ele deixou dominar-se pela ira. O outro evento está em Números capítulo número 20. Se tinha uma coisa que o povo de Israel sabia fazer no deserto era murmurar. Isso é algo impressionante, como vemos o povo de Deus murmurar.
Moisés, ele se deixou dominar por as suas emoções 2 vezes. Nesta primeira vez, Êxodo 32, o grande impacto da sua fúria foi que ali morreram muitos homens. Aqueles que queriam servir aos deuses egípcios. Estamos falando do povo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas vamos então a Números, capítulo número 20, onde ali, entre outras coisas, nos vai relatar a morte de Miriam. Mas também a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, começando no capítulo número 4, no versículo número 4, perdão, no capítulo número 20 de Números, vai dizer o seguinte, ou melhor dito, no versículo 3. E o povo contendeu com Moisés, dizendo, oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Queriam a morte. Por que eles queriam a morte? Porque eles estavam desejando morrer. O que estava levando eles a fazer isso? O que estava levando eles a rebelar-se contra o servo de Deus, contra Moisés? Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui, nós e os nossos animais. Por que nos trouxestes a este deserto? Para que venhamos morrer. Era a pergunta que estavam falando, o questionamento a Moisés. E por que nos fizeste subir do Egito? Para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então, Moisés e Arão foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. O que eles fizeram? Foram buscar a presença do Senhor. Foram buscar a presença do Senhor. Foram orar. E a glória de Deus se manifesta ali naquele lugar. E logicamente que Deus vai dar uma direção. Isto é interessante para nós ter em conta algo. Não podemos tomar decisões apressadas nas nossas vidas. Não devemos de tomar decisões apressadas nas nossas vidas. Devemos de esperar no Senhor. Esperar no Senhor que o Senhor vai fazer. O Senhor vai glorificar-se. O Senhor vai falar conosco. O Senhor vai nos dar a direção que estamos necessitando. Isto foi o que fez Moisés e Arão. Foram buscar então a direção de Deus. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus filhos, aos seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Esta é a orientação do Senhor. Esta é a revelação do Senhor. Esta é a ordem do Senhor. Moisés orou. A glória do Senhor se manifestou. O Senhor deu a visão.
falou para Moisés o que ele deveria de fazer. Agora, versículo número 9. Então, Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Aí tudo bem. A vara, o cajado. Deus lhe disse que tomasse a vara, o cajado. Aquela vara, aquele cajado, era um símbolo de autoridade. Agora, Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Um milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Mas que tinha dito o Senhor a Moisés? Fala a rocha. E que fez Moisés? Bateu na rocha. Com raiva, com impaciência. A ação de Moisés foi com raiva, foi com impaciência. Bateu naquela rocha com fúria. Toda a fúria que estava no seu coração foi descarregado sobre aquela rocha com o seu cajado. Era isso que Deus tinha mandado? Não era isso. Oramos, pedimos direção a Deus e logo queremos fazer o que o nosso coração está mandando. Enganoso é o coração do homem. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Permitamos que o Senhor esquadrinhe nosso coração. Que o Senhor guie os nossos passos. Não nos deixemos guiar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia. É Ele que nos ensina. É Ele que nos leva pelo caminho correto. É o Senhor. Não somos nós. É o Senhor quem nos guia pelo caminho da verdade, pelo caminho da paz. É o Senhor. Agora, qual foi o impacto desta desobediência de Moisés? Qual foi o impacto? Moisés vai ter uma severa punição. Ele vai ser disciplinado. A palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar, para nos instruir em justiça, mas também para nos disciplinar. A própria palavra do Senhor, ela nos disciplina. A palavra do Senhor, ela nos disciplina. Senhor, corrige nossos passos, corrige. E muitas vezes essa correção dói. Muitas vezes não é o que nós esperávamos. Porque fazemos as coisas à nossa maneira e pensamos que está tudo bem, quando na realidade não está tudo bem com o Senhor. Versículo número 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão. E o Senhor disse a Moisés e a Arão.
quando desobedecemos ao Senhor, sofremos as consequências. E muitas vezes vem uma severa punição sobre as nossas vidas. Mas estamos no tempo da graça, mas Deus continua sendo o mesmo. Lá no livro de Samuel diz: melhor é obedecer que sacrificar. É melhor obedecer a palavra do Senhor. É melhor caminhar em comunhão com o Senhor. É melhor fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. É isto que a palavra de Deus nos ensina. E vai dizer ao Senhor: porquanto não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. As terras de Meribá, as águas de Meribá. Qual foi a punição de Moisés? Não entrou na terra prometida. Seu sonho, seu alvo, sua esperança, mas não obteve aquilo que Deus o tinha prometido. Moisés foi salvo? Foi. Muitas pessoas vão serem salvas, mas não vão obter jamais aquilo que Deus tem prometido para elas. Por incredulidade ou por desobediência. Deus tem promessas para cada um de nós. Que podamos nos aferrar a essas promessas, mas sobre todas as coisas que venhamos obedecer. Obedecer, sim, a palavra do Senhor. Podamos permanecer firmes, inabaláveis, na rocha que é Jesus Cristo. Melhor é obedecer do que sacrificar. Teu dízimo, as ofertas, é importante, mas se não tem obediência não serve de nada. Não vai receber absolutamente nada, não vai ter retorno algum. A semente não vai germinar, porque há desobediência no coração. Agora, quando existe obediência, quando o nosso coração busca honrar ao Senhor, então sim, a semente vai germinar e vai dar fruto o 100 por 1. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, meu Deus. Senhor, que tu venhas abençoar a cada um, Senhor, daqueles que estiveram conectados conosco, meu Pai. Senhor, aqueles que vão estarem assistindo esta live. Que tu venhas glorificar-te de uma maneira extraordinária. Que tu venhas, Senhor, falar com cada um deles, ó Pai. Tu venhas ministrar, Senhor, nos nossos corações, meu Pai. Senhor, que possamos ser obedientes à tua palavra. Caminhar em obediência, sem murmuração. Que possamos, Senhor, estar na tua presença a cada dia que passa, meu Deus. Obrigado, meu Pai, e que esta quarta-feira, meu Pai, seja uma quarta-feira abençoada e que possamos ouvir a tua voz, ouvir a tua instrução e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que Deus venha abençoar poderosamente as suas vidas. Não sei por que razão, mas hoje não me apareceu aqui aquelas pessoas que estavam conectadas conosco, ou você que está conectado conosco. Não apareceu aqui o nome de ninguém. Não sei o que aconteceu com o Facebook, se apareceu o número de pessoas, mas não os nomes.
Então, será até o dia de amanhã, às 7 da manhã. Mas não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus familiares, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz, que a graça, a misericórdia de Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.